Qual que é a melhor coisa que nunca aconteceu com vocês? Olha, que interessante essa pergunta, cara. A melhor coisa que nunca aconteceu? Mas que poderia ter acontecido. Eu já vi um historiador falando que era o Neil Ferguson, falando que o principal evento do século XX foi não ter ocorrido uma terceira guerra mundial. Que esse foi o principal, porque a gente chegou em vários momentos muito, mas muito, muito, muito perto. Se eu for pensar na minha vida, cara, até sobre aquela questão dos hábitos, né? Uma coisa que eu tava pensando é que, poxa, disciplina é muito bom, buscar o conhecimento, porque a vida que você não tem hoje pode ser resultado de alguma coisa que você não sabe, você tem que aprender, Ter ou que você curiosidade, sabe, né? mas não faz. Aí você não tem disciplina pra fazer. Mas eu acho que aquilo que é mais importante é você focar em uma área que realmente pode mudar a sua vida em termos exponenciais, né? Que foi produzir conteúdo. Isso mudou pra caramba a minha vida. E eu só tô aqui porque a minha esposa começou a produzir conteúdo antes. Aí quando ela teve sucesso, eu pensei, poxa, será que eu consigo ter um pouquinho do sucesso que ela teve? Minha cabeça é, se 1.000 pessoas comprarem algo de R$1.000, eu fiz 1 milhão. De maneira muito mais rápida do que poupando e investindo ao longo dos 12 anos necessários para isso. Então a melhor coisa que não aconteceu na minha vida foi, por exemplo, ter pegado um outro caminho. Porque durante um tempo eu quis estudar para um outro concurso público. Que alguns amigos meus estudaram e passaram na Receita Federal, passaram para ser fiscal de ISS, ICMS. Não, mas você estaria famoso também se você estivesse na Receita agora, né? Famoso. Ia viralizar no TikTok, ia virar tipo, no TikTok, o gato da não Receita sei. Federal. Isso. Casimiro ia reagir você. Eu não sei como é que seria, mas se eu tivesse passado em uma outra carreira que me pagasse o dobro do que eu ganhava no Exército, talvez eu não tivesse o incômodo suficiente para querer fazer outra coisa, ou ter falado pra Malu, poxa, aí, o que a gente vai fazer? Que ela tá fazendo uma faculdade, talvez falasse, não precisa fazer nada, pô, a gente já ganha super bem, fica aí, descobre o que vai fazer. E tinha um certo incômodo, né, nela também, ela falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E ela, quase que instintivamente, eu não tinha isso na minha cabeça como eu tenho hoje, né, bem definido, olha, uma área que pode dar uma evolução exponencial. Mas ela foi pra um caminho porque gostava de rede social e adotou uma área que era exponencial. E no começo eu não ajudei, eu fui contra. Então, talvez a melhor coisa, além disso, foi a Malu não ter me ouvido. Porque eu falava, olha, rede social é perda de tempo. Olha, Até que ela me mostrou, não, tem 500 pessoas me assistindo aqui. Eu pensei, caramba, 500 pessoas. Meio milhão. Exato. Se eu vender R$1.000, né, para essas 500 pessoas, algo de R$1.000 dá meio milhão. Então, eu acho que esse foi o ponto. E se eu pudesse dar, né, finalizando a minha parte aqui, uma última dica para o pessoal que está assistindo, é tentar encontrar essa área que pode mudar na sua vida. Eu gosto sempre daquela história do Pareto, né, o teorema de Pareto do 80-20. O Pareto era um polimata italiano, engenheiro, estatístico, tinha várias habilidades, cientista político, tem muita coisa que ele fez em termos de publicação. E uma vez analisando a distribuição de terras na Itália, ele viu que 80% das terras eram de 20% das famílias. E o pessoal para aí quando fala do Pareto, né, no 80-20. Ah, então você vai ter 80% de resultado da sua carteira vindo de 20% dos ativos, por exemplo. Só que olhando esses 80% das terras, ele viu, e os 20% das famílias, ele viu que 20% dos 20%, ou seja, 4% das famílias, eram donas de 80% dos 80%, de 64% das terras. E novamente ele foi ver que havia um punhado de famílias pequeno, 20 desses 4, 0,8, que eram donos de praticamente 51% da Itália. E a mesma coisa vale para mim hoje, então eu sempre fico pensando, né, o que é mais importante que eu faça? E nada é mais importante para a empresa, por exemplo, do que eu estar em frente a uma câmera. Isso que é a minha contribuição exponencial para a empresa. O Thiago é a mesma coisa, pô. A gente teve aquela discussão no ano passado, né, de, poxa, o Thiago tem que ser o CEO, não tem que ser. E hoje a gente tem um co-CEO do lado do Thiago para que ele possa ser mais influenciador. Porque nada é mais rentável para a empresa do que o Thiago em frente a uma câmera. Então, as pessoas têm que pensar nisso também. O que é o mais importante que você pode fazer para tentar acelerar a sua mudança de vida, para ficar rico? muito bom, Pedro. Seria isso. Seus raciocínios são sempre excelentes, só? cara. Muito bom. Muito bom, Pedro. Isso é muito foda. Você é sempre perspicaz nas observações, Thiago. Parabéns. É um bom observador, né? E você, E Cerbasi? você? Cara, sabe, talvez uma das perguntas mais difíceis que me foram colocadas. Minha vida teve muitos reveses, muitas situações em que eu me aventurei. Eu comecei a dar aula sendo tímido, então me expondo para os leões. Minhas primeiras aulas, eu era um cara de 27 anos dando aula para alunos de 35. Né? Então, eu sofria bullying dos meus alunos. Então, eu diria que muita coisa ruim aconteceu na minha vida, mas eu fui muito resiliente. Eu soube lidar, eu soube administrar, eu soube descansar depois, eu soube
colher alguma coisa. Um pouco do que o Ray Dalio coloca no livro dele, Princípios, lá, que, pô, quando você dá um passo muito ousado, tenha certeza que você está aumentando muito a chance de errar. Mas espere colher o melhor desse erro. Aprenda uma lição para dar um passo mais ousado ainda na próxima. Eu acho que eu me expus muito ao erro, num risco controlado, sabendo a hora de sair, sabendo a forma de responder, sabendo a forma de reagir, para que eu aprendesse coisas que eu não aprenderia, ou levaria um caminho muito mais longo para aprender se eu fosse me aperfeiçoar, enfim, melhorar. Eu diria que a melhor coisa que não me aconteceu foi não confrontarem demais ideias rebeldes que eu tive. Eu comecei a dar aula de educação financeira porque me deram talvez a mais chata, a mais insossa das aulas que um professor pode dar num curso de alto nível, de pós-graduação, que era contabilidade básica no MBA Marketing. Porra, os caras que eu odeio finanças, eu ter contabilidade básica com um professor jovem num sábado à tarde. Que pior podia acontecer na minha vida? Em vez de seguir os livros clássicos, né, quem é da área sabe, lá, livro de Udícibos e similares, eu decidi desmontar o livro e falar, cara, como que seria a contabilidade na vida da pessoa? Pedi para o aluno levar para a aula uma declaração de imposto de renda para a gente aprender balanço patrimonial, ensinando para a pessoa, cara, o que é ativo? Pensa no conceito aí de bens e direitos que você tem. O que é passivo? Pensa em dívidas e ônus reais. Cara, todo mundo aqui fazendo MBA, todo mundo vai estar com a vida diferente daqui a 5 anos. Vamos abrir a renda de cada um, patrimônio de cada um e fazer o balanço de cada um. Comecei a brincar de contabilidade com o imposto de renda das pessoas. Na prova eu cobrava o balanço da Petrobras, da Vale, enfim, uma pessoa sabia fazer. Eu acho que se um professor de contabilidade me visse fazendo aquilo, eu ia falar, cara, varre esse moleque daqui que ele está ensinando contabilidade de um jeito que não tem nada a ver com o livro, não está seguindo a bibliografia, a ementa do curso. Eu deixei de seguir ementas de curso e, de certa forma, não me confrontaram. Se aquilo acontecesse naquele momento, eu seria um professor de contabilidade, nada contra a contabilidade, mas não teria aberto as fronteiras que eu abri no meu trabalho. Foi uma mistura de coragem com uma certa resiliência para lidar com as dificuldades que surgiram daquilo, né, a partir daquele momento. Muito bom. Cara, muito bom. Caramba.